Caleidoscópio, linguagem. Estou perto de encontrar aqui o textinho pra gente começar a leitura. Agora dá pra começar, não é isso? Escrito na calçada. Pincel e verso cast. Número 10. Diz assim o texto. Cachorro educado não faz cocô no chão. Como cachorros não sabem ler, é óbvio que essa mensagem se dirige aos seus donos. Os cachorros que os donos levam a passear são extensões dos seus donos. Assim sendo, não são os cachorros que fazem cocô no chão, são os seus donos. Os donos e donas que contemplam seus pets na ridícula posição que tomam para realizar o ato fisiológico são eles mesmos que, por metonímia, estão na posição ridícula, defecando na cidade. Já aconteceu, né? Inclusive, não sei se já aconteceu com você, né? Eu tava aqui, perto de entrar aqui dentro de casa, né? E eu vi uma menina passeando com o cachorro dela, um cachorrinho. E quando eu olhei para trás assim, repentinamente, eu vi que o cachorro deixou um cocô no chão, foi. E esse texto vai diretamente nessa questão, né? Mas aí a pergunta que às vezes eu faço é: será que essa pessoa tem entendimento disso? Desculpe. Será que essa pessoa que está caminhando com o cachorrinho dela pela rua tem entendimento disso às vezes? Ou ela tá ali meio que... vou passear com o cachorro por passear, né? Que às vezes os donos de cachorros saem para passear com seus pets, não para passear, mas para que o cachorrinho não faça cocô dentro de casa, né? Tem isso também, né? Ou não? Há de ser considerado. Tá vendo? Todos têm. Eles só ignoram. José Lox. Fala aí, Dani Lox. Boa tarde, meu amigo. Excelente dia pra você. Bem-vindo. Às vezes eu tento me colocar no lugar dessas pessoas e... dificilmente eu me vejo, sabe? É fogo, meu filho. Porque, poxa, você vai se apiedar de alguém que tá usando de má fé, sabe? É meio que você transformar ela ainda mais em monstro. Ela já é, entre aspas, um monstro. Se você se apiedar demais, se você tiver misericórdia demais, você estraga tudo. Por causa disso que tem a tríade, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Se você tem misericórdia demais, você cria monstros. Se você né, tem muita justiça, você destrói tudo também, porque você vai se tornar um julgador, um juiz. E tem o amor, que é o amor que vai dar o equilíbrio. Aí tem a misericórdia, a justiça e o amor. Essa base triádica é que dá sustentação para nossa vida, porque se a gente partir para os extremos, ó, dá errado. E José Lox, agora qual é o horário que você abre a live? Pela manhã, 9 da manhã, e à noite às 8 da noite. Só que dia de quarta e quinta eu tô lá no curso de aquarela, cores em movimento, lá no YouTube. Tem um link na minha bio. Aí se quiser ir lá é mais aula, sabe? Lá é algo mais centrado, é acompanhamento, sabe? E aqui a gente troca uma ideia melhor. Lá a gente não deixa de trocar ideias, né? Mas fica algo mais de acompanhamento mesmo. Aqui é que a gente tem essa abordagem diferente um pouco. E tem muita gente que não nasceu para criar um pet. É o que dizem
É o que diz em relação aos cachorros, né? Em relação aos filhos. Tem gente que não nasceu para ter filho, mas tá tendo. Não consegue se manter e quer ter filha doidada aí, não sei, né? Teve um colega que uma vez ele disse assim pra mim: Pradox, ó, o pessoal hoje em dia, não todos, tá tendo filho, sabe pra quê? Pra ter direito ao Bolsa Família e não ter que trabalhar mais. Eu disse, que curioso, né? E eu disse, você, meu amigo, pensa em ter filho? Eu disse, eu tenho uma. Na minha ignorância, eu a tive. Já que ela nasceu, eu a amo. Mas eu não traria ninguém para esse lado de cá do mundo, por quê? Aí tem aquele comparativo, né? Aquela analogia entre você trazer uma pessoa para sua casa, a sua casa está desarrumada, você provavelmente não traz ninguém, você tem que arrumar a sua casa para depois trazer. Aí ele fez esse paralelo para dizer, olha, o mundo tá uma bagunça, a gente tem que, né? Tem que prover isso aí, a gente tem que organizar esse mundo. Então, se o mundo continuar dessa forma sujo, bagunçado, eu não quero trazer ninguém pra cá, não quero trazer visita pra esse lado do mundo, não. Eu digo, tá, poxa, velho. Deixa a pessoinha lá do outro lado da existência, em outra dimensão, porque aqui tá bagunçado, não vai dar. E é interessante a observação que ele fez, sabe? Tem um rapaz também, codinominado, né? O nome dele se tornou Osho, mas não é Osho, o nome dele é um apelido, por assim dizer. Certa vez ele diz, não tenha filhos. Mas parece que ele teve. Mas por que não tenha filhos? Justamente para poder organizar o mundo, organizar a casa, limpar a casa, ajeitar as coisas, para depois trazer visita. Porque somos assim, somos meio que visitantes. E isso, palavras dele, né? Um pouco mesclada com um pouco da minha pequeníssima visão de mundo. Aí tem algo assim, que pode ser aplicado na vida de alguém e às vezes não dá para ser aplicado na vida de quem. Leitura, propaganda é o título da leitura. Diz assim: vamos ver se você tem cabeça de propagandista, se você pode se candidatar a um emprego na empresa do Duda Mendonça. Vi essa propaganda de um carro numa revista quando morei nos Estados Unidos. Um conversível vermelho, sem capota, num bosque. Você colocaria 1, 2, 3, 4 ou nenhuma pessoa dentro do carro? E as duas portas? Estariam fechadas? As duas estariam abertas? Ou apenas uma aberta? Pense e dê o seu palpite. A solução vem depois. Propagandista. Vamos ver se você tem cabeça de propagandista, se você pode se candidatar a um emprego na empresa do Duda Mendonça. Como vender? Como fazer propaganda? Veja que belíssima expressão artística. As cores, o detalhe. O que você colocaria, o que você tiraria? Deixaria dessa forma? Misturaria outros materiais, além de aquarela, além de lápis de cor? E aí, como é que vai ficar? Você meio que vende sem ter que vender nada, porque você envolve a pessoa naquele contexto, vai fazer ela pensar sobre aquilo e no final a solução vem depois.
Não sei se dá para sentir dessa forma, né? Bastante curioso, porque um tempo atrás eu estudava um pouco sobre técnica de venda. E você meio que não vende nada a ninguém, você conduz a pessoa que já quer comprar algo seu. Ou algum produto que você tem na prateleira. Normalmente você diz, o que tu busca? Aí a pessoa vai dizer mais ou menos o que ela quer. Se você tiver, você a conduz. E simplesmente mostra o produto para ela e ela diz, vou querer esse. E você finaliza a compra. No caso, a compra da pessoa, que do seu lado você chama de venda. Faça perguntas abertas. Faça a pessoa se sentir. Como é que você se sentiria diante de uma pintura que retrata o seu rosto? Dá para imaginar? Ou é algo que você só conseguiria imaginar se envolvendo no momento? Propagandista. Outro texto. O que o sogro imaginou? Esse é o título, e a leitura diz assim: a história me foi contada por um amigo, um homem sábio e manso, que conhece as coisas da alma humana. Aconteceu na sua cidade faz muito tempo. Um moço visitava pela primeira vez a casa dos pais da sua namorada. Era uma visita importante, precisava que os pais aprovassem. Tudo transcorria agradavelmente quando ele se sentiu premido por uma inaudível necessidade fisiológica. Vermelho de vergonha, pediu para ir ao banheiro. Foi e fez. Não imaginava que esse ato simples, democraticamente partilhado por todos e ditado por pressões intestinais que se encontram fora do controle da razão, seria o fim da sua esperança de casamento. O pai da moça ficou furioso porque sua petulância não era normal. E com um gesto definitivo pôs fim ao namoro. Esse relato me fez pensar o que teria passado pela cabeça do pai da namorada. A única resposta que me ocorreu, resposta que só poderia ocorrer a um psicanalista, é que o pai se ofendeu porque o moço colocou as suas partes pudentas no mesmo lugar em que sua filha também colocava as suas partes pudentas. Diante dos seus olhos zelosos da pureza de sua filha, teria ocorrido uma comunhão de partes pudentas nuas, as de sua filha e as do namorado. E ele imaginou que o namorado, ao olhar para a privada, tivesse imaginado: essa privada vê diariamente as partes deleitosas da minha amada, que excitante, moço atrevido, imoral e indecente. E, com essa conclusão, pôs fim a um amor, tudo por causa de uma privada. O que o sogro imaginou? Tomara que toda a cabeça de psicanalista não seja dessa forma. Deus me livre. Mas por qual razão mesmo um pai encerraria o namoro da sua filha com o namorado diante de uma situação dessa? Talvez um nervosismo, né? Alguma coisa assim. O acometeu e ele teve contrações intestinais e ele precisou urgentemente usar a privada. E a imaginação, percebe?
não ficou na cabeça do sogro, ficou na cabeça do psicanalista. Pelo menos foi isso que eu percebi, né? Quando começa a falar de história, não é sobre a pessoa que está contando. É sim. É como foi dito em outro poema que a gente leu, né, anteriormente, em outra oportunidade. Quando um poeta ele fala de coisas, ele não fala de coisas, ele fala de si mesmo. Normalmente acontece assim. E quando ele fala sobre si mesmo, ele fala sobre si mesmo também. Curioso, né? O olhar do poeta, o olhar da pessoa que é poeta, o poeta que é pessoa. Tá dando pra sentir um pouco desse drama. Toda vez que eu faço leitura, é como se eu estivesse não lendo algo próprio, nem lendo nem pensando algo próprio, é algo que alguém escreveu. A não ser quando é eu mesmo que escrevo, aí sim eu poderia completar, né, essa questão de que tanto eu pensei quanto eu que estou lendo. Mas enquanto isso, a leitura se faz de pensamentos de outras pessoas. Já pensou em escrever alguma coisa, não? Ou já escreve? Ou parou? Eu dei um tempo. Próximo texto. O título é Uma Formiga. Eu acho que o Rubem Alves, ele adora formiga, viu? Esse menino é virado, né? Diz assim, ó. Olhei para a tampa da minha escrivaninha. Vi uma formiga quase invisível. Não deveria ter mais que 2 milímetros. A forma como corria indicava que estava perdida, corria como tonta, em todas as direções. Pus os olhos de novo no micro. Escrevi, olhei de novo. A pobrezinha continuava lá, correndo na mesma velocidade na direção da confusão. Ela não sabia onde está. Caiu, por obra de um vento, nessa superfície lunar. Enfiei os cotovelos na mesa e fiquei a observá-la. Sua velocidade era assombrosa. Proporcionalmente, ela corre a uma velocidade maior que os bólidos de Fórmula 1. Pensei que aquela formiga era mais maravilhosa que o universo. O Manuel de Barros é mais radical. O cu da formiga é mais importante que uma usina nuclear. Aí fica para a imaginação mesmo, né? Que cenário esse Rubem Alves ele pintou com apenas uma formiga e ainda citou Manuel de Barros. Qual a importância do quê? Às vezes, por assim dizer, observamos que alguns autores, alguns escritores escrevem bobagens. O que são bobagens? É aquilo que não acrescenta nada na minha vida? Como assim? Então tudo que é útil, tudo que tem relevância, que é importante, é somente aquilo que acrescenta na sua vida. Talvez algo precisa ser retirado, né? Não sei o que é. Alguns pensamentos dentro de outros, né? Teve uma vez que a gente estava em live aqui fazendo leituras também. E teve uma pessoa que entrou, né? Um perfil
perfil entrou e comentou assim: só baboseiras. E eu achei interessante, mas algumas pessoas se surpreenderam, né? Se assustaram com esse tipo de comportamento. Eu digo, poxa, talvez seja só baboseira, porque de fato a gente não sabe o que está fazendo aqui. É meio que a gente vive de improvisos nessa realidade tridimensional, né? Minéia, excelente dia, Minéia. Bem-vinda, viu? Mandou uma carinha ali, ó. Akuma, foi, mandou o Akuma aqui pra gente, viu? Minéia. Bem-vinda. Próximo texto. Sobre o ouvir. Sobre o ouvir. Diz assim: o ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso. Saber, não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Mas isso, admitir que o outro vê coisas que nós não vemos, implica reconhecer que somos meio cegos. Vemos pouco, vemos torto, vemos errado. Bernardo Soares diz que aquilo que vemos é aquilo que somos. Assim, para sair do círculo fechado de nós mesmos, em que só vemos nosso próprio rosto refletido nas coisas, é preciso que nos coloquemos fora de nós mesmos. Não somos o umbigo do mundo. E isso é muito difícil. Reconhecer que não somos o umbigo do mundo. Para se ouvir de verdade, isso é para nos colocarmos dentro do mundo do outro, é preciso colocar entre parênteses, ainda que provisoriamente, as nossas opiniões. Minhas opiniões. É claro que eu acredito que as minhas opiniões são a expressão da verdade. Se eu não acreditasse na verdade daquilo que penso, trocaria meus pensamentos por outros. E se falo, é para fazer com que aquele que me ouve acredite em mim. Troque os seus pensamentos pelos meus. É norma de boa educação ficar em silêncio enquanto o outro fala. Mas esse silêncio não é verdadeiro. É apenas um tempo de espera. Estou esperando que ele termine de falar para que eu, então, diga a verdade. A prova disto está no seguinte: se leva a sério o que o outro está dizendo, que é diferente do que penso, depois de terminada a sua fala, eu ficaria em silêncio para ruminar aquilo que ele disse, que me é estranho. Mas isso jamais acontece. A resposta vem sempre rápida e imediata. A resposta rápida quer dizer: não preciso ouvi-lo, basta que eu me ouça a mim mesmo. Não vou perder tempo ruminando o que você disse. Aquilo que você disse não é o que eu diria. Portanto, está errado. Já se pegou nessa situação, não? Eu já me peguei nas duas situações. Tanto de ficar em silêncio depois que a pessoa termina de falar. Na verdade, tem mais de duas situações, né? Possa ser que sim. A pessoa termina de falar e eu fico em silêncio. A pessoa termina de falar e eu
vou junto com ela raciocinando, que não seria um rebatimento, nem de forma alguma seria essa a interpretação que eu colocaria. Tá vendo que eu tô fazendo um contraponto com o pensamento que foi dito? Mas nada que fosse estabelecido como foi colocado a sua verdade. Termine de falar que eu vou falar a minha verdade aqui pra você ver como é que as coisas são. E tem a questão do que você tá falando e a outra pessoa que se coloca nesse entrave, né? De trocar o que você falou pelo que ela pensa realmente. Esse tempo de espera. É questão de convivência. Possa se dizer, mas não negando o que foi lido anteriormente. Lembra o que lemos ontem, né? O eu penso que seu pensamento não é correto. Lete, excelente dia, bem-vinda. Que não é a verdade absoluta, mas respeito ao pensamento do outro. Perfeito. Tem um colega meu que normalmente quando ele está conversando e ele discorda de alguma coisa, ele diz, respeito o seu pensamento, meu amigo, mas eu não concordo com você. Sabe? É assim que se faz o convívio, né? Boa tarde, mago da aquarela, excelente dia, Stuart Draw. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado aí, mago da aquarela. Esse bicho é muita onda. Eu acho que a gente tava aqui. Não, foi na live de lá do YouTube, foi. Eu usei o termo lá, satapatrai, sartamoita. Que resenha da fé, meu irmão. Essas coisas fica impregnado na gente, essas palavras. Irmão. Tu é doido. Aí aparece um sartamoita querendo inventar a cor que não existe, velho. E dar nome ao que não tem. É curioso. Vai aquarelar mais tarde. Eu vou estar lá no... Que dia de quarta e quinta, Stuart? É aula lá no YouTube do curso de aquarela cores em movimento. Aí eu não sei, porque eu tô tentando melhorar o ambiente, porque eu tô tendo que usar algumas iluminações, algumas luzes. Aí minha vista tá ficando cansada, meu filho. Eu tô ficando com dor de cabeça. Eu acho que é por causa disso. Por causa da iluminação. Tem uma luz de frente, tem uma luz que fica atrás de mim assim, sabe? Ah, tá bom. Tu vai aparecer, né? Aquela suspensão saiu, meu irmão. Complicado, né? Eu tava vendo uma live hoje e tinha duas pessoas em batalha de live. Aí tinha um que tava ouvindo música pra, assim, só baixaria. E ele tava batendo no peito assim, dizendo, ah, meu irmão, bota as músicas que eu quero aqui, o TikTok não derruba não. Mas tem gente que não pode dar um bom dia e a live cai. Aí eu fui fazer um teste aqui, eu postei uma foto do busto, né? Daqui pra cima. Daqui pra cima. O pescoço nu, né? O TikTok, ó, violou os direitos, né? E as diretrizes da plataforma. Eu digo, tudo bem. O bom seria um óculos que impedem a tal da luz azul, que é a que faz a visão cansar. Pois é. Vou sim, hoje eu vou aquarelar. Pedidos? Vai fazer mais algum pedido lá? Maravilha. Eu queria encontrar um tempinho certo, rapaz, para poder, né, estar aqui com vocês na parte da tarde, porque eu entro aqui 3h30, 4 horas, fica vazio, pô, não tem ninguém. Aí eu tenho que entrar em batalha aqui para ver se dá audiência, para fazer as leituras, né? Porque a live, ela fica gravada,
eu baixo ela e subo ela lá no YouTube, do jeito que ela tá praticamente. Eu só tô fazendo alguns cortes, né, que é os cortes da batalha, que agora eu tô entrando na batalha. Aí acontece às vezes de eu fazer isso. Eita, Feb! Sim, o pedido da Ritaxi, a Torre Eiffel. Maravilha. Senhor Whiteman, eu esqueci qual é o nome da iluminação que os youtubers usam. Ela não é diretamente no rosto. É a caixinha de luz. Que tem, parece que tem um tecido assim na frente. Aí a luz não ataca diretamente, né? Fica meio que só aquela iluminação bem filezinha, bem suave. Softbox. Só veio o box na cabeça, aí eu não falei não. Essa aí mesmo, né? Maravilha. É isso mesmo. Eu tenho um aqui, só que ainda não fiz o teste com ela. Eu preciso passar esse período de aula para poder fazer o teste à parte. O povo faz em casa mesmo, é exatamente. Eu tô aqui no quarto, no estúdiozinho, né? Coisa bem simples. Vou botar até a iluminação aqui para dar uma diferença aqui no cenário. Essa aqui é a luz do RGB. A luz da janela tá aqui ainda, aí dá pra fazer esse contraste, né? Aí fica tranquilo e tem a luz do monitor aqui. Aí dá pra acompanhar direitinho, mas quando eu tô usando um ring light, meu amigo, a luz parece que entra no crânio assim, ó. Qual seria o melhor horário? Vocês gostariam de compartilhar comigo? Estamos a 1 hora de transmissão. O softbox é muito bom. Vou fazer o teste aqui depois. É muita fiação, meu amigo. Você tem que comprar uma extensão de 1000 entradas. É fio demais, meu irmão. Mas para tudo é uma solução, né? Problemas não existem. Disseram, né? O que existe é algo que está fora do que você desejaria que tivesse. Aí a gente dá o nome de problema. Vê que negócio para trocar as palavrinhas para dizer que não é problema, não existe. Vem para cima de mim, isso. Para cima de Moraes, Moreira. Oxe. Vai começar a chover aqui de novo. Leitura. Filtro de linha de 1000 entradas. Receitas. É o título do texto. E o texto diz assim: Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios da humanidade. Um polímata. Pintor, músico, construtor de instrumentos musicais, compunha, improvisava, arquiteto, escultor, imaginava máquinas de todos os tipos, inclusive voadoras. Estudou os fósseis, a meteorologia, a anatomia, amava os cavalos. Pois fiquei sabendo que, além de tudo isso, ele se dedicava à culinária. No final do século XV, foi trabalhar na corte de Ludovico Sforza, governante e protetor da cidade. Lá, ele não só inventava utensílios culinários, foi ele que inventou a tampa para as panelas, como também coordenava eventos pantagruélicos. Aqui vão os nomes de alguns dos pratos que se serviam nos banquetes.
crista de galo com miolo de pão, testículo de carneiro com creme e mel, rabos de porco com polenta, pastelão de cabeça de cabra, sopa de rã, enguias cozidas, galinha recheada com uvas, sopa de caracóis, intestinos de truta. Quem quiser experimentar as receitas, que compre o livro e depois me diga. Os Cadernos de Cozinha de Leonardo da Vinci, Rio de Janeiro, Editora Record, 2002. Interessante, né? Se eu não me engano, a palavra que descreve uma pessoa que tem conhecimento de muitas áreas é o polímata, ou polimata. Para quem fala muitos idiomas, poliglota. Não é isso? E Leonardo da Vinci, ele se destacou dessa forma: cientista, arquiteto, pintor. Não sabia dessa referência culinária dele, não. Choveu, parou um pouquinho. Vou abrir a janela aqui, né? Que o calor aqui tá ensurdecedor. Tô ficando sem ouvir. Tá cá, poxa. Viu? Deu para sentir um pouco desse drama das iguarias que Leonardo da Vinci preparava como uma pessoa que, que cuidava da culinária, da cozinha de alguém. Deus me livre. Chega a dar arrepio. Sabe? Aí eu não sei assim qual seria o horário, mais ou menos, porque se eu for fazer uma quantificação, se eu for calcular algo, eu posso dizer que o horário ideal para eu entrar aqui na live seria umas 4h45, mais ou menos, que é quando tá o entardecer, né? Que vocês começam a brotar, que é aparecer aqui devagarzinho, de forma mansa. Heloísa, obrigado por curtir a live, bem-vinda, viu? Excelente entardecer. Não é isso? Porque, por exemplo, eu já estava pensando em sair, mas se eu for sair agora... Heloísa acabou de entrar. Aí eu vou fazer pelo menos algumas outras leituras pra gente dar continuidade, né? Heloísa, tarde. Leti, eu entrei 3h30 e você não estava fazendo a leitura. Tá vendo? É essa sensação que eu tenho. Poxa, é de 3h30 que eu começo lá. Quando eu não tô lá, o pessoal tá lá, mas eu não tô. Eu tive que dar uma saidinha, rapaz. Eu só entrei aqui depois das 4h da tarde hoje. Horário que o povo vai terminando de fazer os afazeres, né? Tem algumas pessoas que só entram de madrugada. E de madrugada eu que tô dormindo. As pessoas estão aqui na live e eu não tô. Não é isso? Mas a média estaria boa, né, Leti? 3h30. É porque o TikTok, depois de alguma atualização, o pessoal tá falando muito e eu também tô repetindo demais isso. Essa semana todinha a plataforma não tá entregando a live da gente, não. Tanto é que, veja só, né? Só tem pessoas que seguem o perfil aqui. Praticamente não tem ninguém de fora. Senhor White, Meloísa, Leti, só vocês. E não é porque a gente tá fazendo leitura de poesia, né? Não é. Porque quando a gente tá fazendo também as aquarelas, tá dando 1, 2, 3 pessoas. Lá, há 4 meses atrás, eu ficava na live, teve live que deu mais de 300 espectadores, eu não tinha nem 2.000 pessoas como seguidores. Tá bem... tá passando por uma varredura, talvez, a plataforma, né? Não sei, né? Muitas restrições, você não pode postar praticamente nada. De repente você descobre que não pode postar. Feito, eu fui postar, como eu tava dizendo, né? Eu postei uma foto minha com o pescoço nu.
Sua foto, sua publicação infringe nossas leis e diretrizes da plataforma. Está sendo removido para deixar de ser otário, né? Tanta restrição e ao mesmo tempo restrição nenhuma. Aí dá confusão. Porque como eu disse, né? Eu tava numa live que o menino lá tava se gabando, se vangloriando, batendo no peito, porque a live dele não cai. E outras pessoas não podem nem dar um bom dia que a live já vem, né? O TikTok já vem derrubando, meu filho, já vem dando rasteiro em você. Próximo texto, era aqui no TikTok ou lá no YouTube, o quê? Falando do TikTok, é. A restrição é aqui. Título do texto, culinária. Acabamos de falar, né, de Leonardo da Vinci, receitas. E agora, dando continuidade, culinária. Diz assim, ó. Os textos sagrados dizem que, quando Deus voltar à terra do seu exílio, a sua presença será servida como um banquete. Todos reunidos à volta de uma mesa, comendo, bebendo, conversando, rindo. Deus se dá como comida, tal como aconteceu no filme A Festa de Babette. Procurei esse filme para assistir, velho. Não é não? Babette, a feiticeira, com a sua culinária transformou uma aldeia de pessoas amargas em crianças. O comer é um ritual mágico. Comer é o impulso mais primitivo do corpo. O nenezinho tudo ignora para ele. O mundo se reduz a um único objeto mágico, o seio da sua mãe. Nasce daí a primeira filosofia, resumo de todas as outras. O mundo é para ser comido. Disse alguém que a nossa infelicidade se deve ao fato de que não podemos comer tudo o que vemos. Sabem disso os poetas. Os poetas são seres vorazes, escrevem com intenções culinárias. Querem transformar o mundo inteiro, os seus fragmentos mais insignificantes, em comida. Quem sabe numa simples azeitona. Poemas são para serem comidos. Sou onívoro de sentimentos, de seres, de livros, de acontecimentos e lutas, dizia Neruda. Comeria toda a terra, beberia todo o mar. Persigo algumas palavras, agarro-as no voo e capturo-as, limpo-as, aparo-as, preparando-me diante do prato, sinto-as cristalinas, vegetais, oleosas, como frutas, como azeitonas. E então as revolvo, agito-as, bebo-as, sugo-as. A memória mais forte que tenho do cozinhar é a de um pai preparando um peixe para o forno. Ele ficava transfigurado. Acho que teria se realizado mais como cozinheiro. Quando via o prazer no rosto dos convidados, era como se eles estivessem devorando ele mesmo, o cozinheiro, antropofagicamente. Todo cozinheiro quer sentir-se devorado. Toda comida é antropofagia. Toda comida é sacramento. Fico a me perguntar, quais foram as razões que fizeram com que a culinária nunca tenha sido elevada à dignidade acadêmica de arte, como a música e a pintura? Não sei a resposta. Culinária.
Talvez faça algum sentido para alguns e para outros não. O mundo foi feito para ser comido. Daniel Piloto, desperta da consciência, passando aqui só para deixar meu abraço. Um abraço, meu amigo. Receba o nosso abraço também de volta, né? Abraço mútuo, palmas. Já levei duas. Nada a ver. Eu na praia restrição, postei arte de boa, postei em casa restrição, vê? E a gente com fome, né? A gente com fome de compartilhar conhecimento, com fome de pintar, com fome de postar, com fome de e recebendo restrição. Não, você não vai comer hoje, meu amigo, minha amiga. Você vai ficar com fome. E o poeta diria, né? A fome dói. A fome dói. Que loucura, né? A conta é minha, mas não posso postar nada meu. Não faz nem sentido. Percebeu? A conta não é sua. A conta é da plataforma. Ela lhe empresta para gerar moeda para ela. Nenhuma plataforma dá uma conta de fato para você. Ela lhe espiona. E ela vai dar restrição em você e em mim, se ela quiser. E a gente vai pensar que a gente tem uma conta da gente, mas não tem. Já viu por esse ângulo, não? Foi um pensamento assim que veio de um colega, né, numa conversa. Ele fez: ei, Paradox, tu já percebesse que a conta que tu tem no Instagram não é tua? A conta que tu tem no YouTube, no Google, o e-mail que carrega lá teu nome não é teu? Mas uma plataforma que te emprestou. Obrigado pelo incrível, Daniel. Esse gatinho é maravilhoso, é belíssimo demais. As regras daqui, né? Uma foto sua foi removida. Uma publicação sua foi removida. Eu procuro saber por quê. Porque, na verdade, as diretrizes são da plataforma e não minha. Não, verdade. Não, verdade. A chave é nossa, mas o servidor é deles. É basicamente isso. A gente tem essa sensação, né? Faça a sua conta. A sua. A minha. Mas na verdade não é nossa, é deles. Porque a gente está no campo minado deles. Excelente dia, Gabi. Obrigado pelo Hortme. Obrigado pelo Hortme. Pelo Artme. Obrigado pelo Artme que me toca. Antes tarde do que nunca, veja só, né? Segurinha pra Doxy. Foi, dessa vez eu tinha deixado, né? Ninguém falou nada, aí ninguém apareceu. Obrigado por avisar, ó. 20k de 1000 likes. Thank you, my friend. Ninguém apareceu, ó. Aí de vez em quando eu encontro pessoas assim, sabe, que ficam refletindo sobre esses temas assim. Poxa, o que é nosso? Se você tem um carro, você pagou pelo seu carro, você pagou tantas moedas possíveis. Tá ligado que se tu não pagar tantas moedas pelo licenciamento, pelo imposto sobre veículo automotivo, tu não anda com ele. Se a lei te pegar, tu, ó, já era. Nada é nosso. A gente sabe disso, mas parece que a gente se esquece assim um pouco, né? Se esquece um pouco para poder viver. Lá vem um espirro, viu? Cuidado. Eita, febre, sai daqui. Saúde, obrigado. Ó,
Que espirro estranho. Ó, deixe ele. Maria Oficial convida você para ser co-host. É batalha, eu não vou entrar não agora não. Me recuso. Deixe ele, o espirro, no caso. Próxima leitura. De onde? É o título. De onde? Deus te crie e te dê juízo. É isso? Brotou. De onde? Diz assim, ó. Apresentei-me à recepcionista da empresa e disse: sou Rubem Alves. Agora ele se entregou, que é ele mesmo que ele tá falando isso. Tem uma entrevista marcada. Ela me olhou e perguntou: de onde? Levantei o meu braço em curva e com o indicador apontei verticalmente para o cocuruto da minha cabeça. Ele disse: daqui. Ela ficou espantada, achou que eu fosse louco. Essa pergunta de onde quer dizer de que empresa? E traduzida em linguagem mais clara, significa o seguinte: o Senhor, como indivíduo, não existe, mas o Senhor passará a existir para a minha empresa quando disser o nome da empresa a que o Senhor se encontra plugado, conectado. Acho que nunca passará pela cabeça da recepcionista que houvesse pessoas que não estivessem plugadas a empresas cuja identidade não depende do onde. Essa é a norma ao telefone. Quando a inocente telefonista, inocente porque esse procedimento lhe foi ensinado, me fez a pergunta de praxe, eu lhe respondo: de onde? Da rua Frei Antônio de Pádua, 1521. Ela se embaraça e eu, de maldade, acrescento: é no bairro Guanabara, Campinas. Elas não são culpadas. Disseram-lhes que fizessem assim, mas essa simples pergunta revela um horror. Vivemos num mundo em que as pessoas deixaram de existir como pessoas. Essa é a tragédia dos aposentados. Estão desplugados de empresas. Cartesianismo, ao contrário. Estou desplugado de uma empresa. Logo, não existo. $20k de like e palmas. Não sei se vocês já passaram por algo semelhante do que foi lido agora. Essa sensação de somente existir por você estar de crachá no peito, dizendo o seu nome e a empresa de onde. De onde você é ou de onde você representa. Eu já passei isso na pele. Eu senti isso antes de ler esse texto que a gente acabou de ler. Eu disse: caramba, meu irmão, aqui dentro eu não sou uma pessoa, eu sou um número. E quando eu olhei pro meu crachá, tinha meu número de registro lá. Eu sou o funcionário número tal. No exército,
O meu número era 185. Número de circunscrição. O meu número no CPF, o meu número no RG, não me representa. Mas se eu não disser o meu número de RG e CPF em algumas determinadas empresas ou lugares, eu não existo. Eu não posso entrar e nem sair. Números, né, Gabix? Ao sairmos de casa, passamos a ser um número. Viramos, por assim dizer, estatística em muitas ocasiões. Mas e a pessoa? Tá onde? Teve uma empresa que... Você lembra o número do exército? Eu não lembro nem o ano que fui. É porque foi marcante, foi traumatizante. Aquilo que me traumatiza fica grudado em mim, fica na memória de longo prazo, né? Exato. Como eu não existo, sei, estou na sua frente. Como eu não existo. Se estou na sua frente. Foi interessante quando eu comecei a perceber o mundo dessa forma, que veio a minha demissão de uma empresa, que eu passei por ela. E quando eu andava de crachá, todo mundo me via. Fala, Diego! Pradox, né? Fala, Pradox! Boa tarde, meu amigo! Me cumprimentava, tinha todo a liturgia, né? O costume imposto. Mas eu achei curioso que no dia que eu fui demitido, eu tirei o crachá. E uma colega que ela me cumprimentava, não, Lulu, obrigado pela rosa. Uma colega que ela me cumprimentava diariamente, sem forçação de barra nem nada, ela passou direto por mim, praticamente esbarrando ombro com ombro, e não falou. Eu disse, será que é porque eu não estou com crachá, que ela não me viu, ou será que ela porque está ocupada demais? Era horário de almoço, eu não sei se ela estava corrida, a fome não deixou ela perceber a minha presença, ou foi o crachá novamente. O sistema não reconhece a pessoa, o boneco pelo nome, ele reconhece pelo número de CPF, perfeito. Aí quando a gente encontra, Daniel, uma pessoa totalmente e altamente plugada, Caroline, excelente dia, bem-vinda. Quando ela está assim dessa forma totalmente plugada, conectada com o sistema, ela não vai lhe reconhecer não. Você é um número, se você não tiver com o seu número no seu crachá, ó. Isso eu percebi na pele, né? Talvez o Rubem Alves ele tenha percebido isso também. Oi, excelente noite. Bem-vinda. E ele foi e escreveu: não é culpa da telefonista. A telefonista plugada na empresa. Mas ela está cumprindo com um roteiro, com um ritual. Olá, meu nome é Rubem Alves. De onde? Aí ele aproveitou para dar um susto na pessoa, na recepcionista, né? Na pessoa, na recepcionista. A recepcionista é o número. Ela é esse disfarce. Sabe? Música boa, que maravilha, Lulu, que você se agradou, se sentiu bem. É bar. Bar para obras, para violoncelo. Vou fazer a última leitura para a gente poder encerrar, tá bom? Na parte da tarde a gente tem se encontrado aqui, a gente está no 10º encontro. Pincel e Verso Cast número 10. No instante, ó, o tempo voa, viu? Eu tô tentando manter essa dinâmica, né? O registro. É que normalmente eu não sou muito assim de trabalhar muito com números não, porque eu acho que eu tenho um trauma, né? Eu acho não, eu tenho um trauma. Aí eu tô trabalhando ele. Leitura, título da leitura: telefone.
diz assim: ligo para a Receita Federal. A telefonista atende. Eu digo: preciso falar com o delegado da Receita Federal. Pergunta a telefonista: quem gostaria? Respondo: gostaria? Eu não disse que gostaria. Na verdade, eu não gostaria. Eu preferiria não ter que falar sobre imposto de renda. Eu só disse que preciso falar com o delegado, mesmo sem gostar. Terrível é quando nos deixam ao telefone enquanto na espera fica uma gravação falando sobre as maravilhas da empresa. Se demora, a gravação começa a se repetir. E eu não tenho alternativas, tenho de ficar ouvindo, à espera de que o outro atenda. Obrigar uma pessoa a ouvir o que ela não quer ouvir é grosseria. Já pensou? A gente às vezes utiliza algumas palavrinhas, né? Que dá uma conotação, dá um entendimento. A gente acaba assimilando, né? De alguma outra forma que às vezes a gente meio que se acostumou. E às vezes a gente enxerga por outro ângulo. Eu preciso falar com o delegado da Receita Federal. Chame-o. Quem gostaria? Em contrapartida, ele nem disse o nome dele para telefonista. Ele disse: olha, eu não gostaria não. Se eu pudesse, eu não falaria não. Oxe, e eu quero falar sobre lá imposto de renda que eu tenho que pagar. Já basta o tanto de taxa, né, que eu estou sendo cobrado por causa de um Big Big, de um chiclete. Eu estou pagando taxa de imposto. E estão me chamando de contribuinte. Algo que eu não queria fazer. Tem um rapaz chamado, se eu não me engano, o nome dele é Daniel Fraga. Para quem conhece aí, quem é do mundo da economia, né, das finanças. Ele diz que sonegar é um ato heróico. Se você consegue sonegar, meu amigo, você é um herói. Porque o seu maior inimigo, na visão dele, né, como ele diz, é o Estado. Porque você nasce, já tem um contrato assinado, você recebe um número de registro de nascimento e já está sendo debitado moedas suas para o governo. E você não assinou nada. Que negócio maluco, né? Não sei, para algumas pessoas pode ser normal. Depende do ponto de vista. Se lembra do texto que a gente leu ontem? Né, que o finalzinho do texto dizia mais ou menos assim: que os índios... Que mundo estranho, né, Gabix? Ó, que mundo estranho. Depende do ponto de vista. O texto que a gente leu ontem, no finalzinho dele, diz mais ou menos assim: os portugueses achavam muito estranho que os índios matavam os homens e os comiam. E os índios achavam muito estranho que os portugueses matavam os homens e não os comiam. Depende do ponto de vista. É cada leitura que a gente faz de vez em quando que nos assusta, né? Nos assombra e fica gravado na memória de longo prazo. A gente pega assim o que está acontecendo hoje, curiosamente, né? Falando sobre Receita Federal, tem esse cenário meio político, né? Econômico, financeiro, religioso, que às vezes nos envolve. Que a gente está dentro desse jogo, né? A gente está aqui em movimento, ó, sendo sacolejado, balançado. Embora a gente não queira jogar esse jogo, a gente está sendo jogado. Nos basta esclarecer, né? Alguns dizem: é um ato de covardia esse Trump fazer o que está fazendo com essas taxações por causa de uma pessoa. E outras pessoas estão dizendo:
Nosso presidente brasileiro, ele é um homem de fibra. Vai entender, né? A gestão atual não tá dando muito retorno, não. Muitas promessas, sabe? Aquela questão assim que a gente deixa pra lá porque, né, não é um ambiente, mas depende do ponto de vista. E a gente vê isso na prática. Vê isso, não é isso? Não se envolve muito, não. Mas é bom saber como tem o slogan. Tem um slogan. Tem um slogan. Tem um slogan. Para saber, tem que ler. Então, se você puder ler, se você puder se informar, faça isso. Tem uma máxima que diz assim: você realmente gostaria de melhorar o mundo? Melhore-se a si mesmo. Esqueça um pouco do mundo. Cada cabeça é um mundo. Aprimore-se, dedique-se a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? Diz a mensagem. Conhece-te a ti mesmo. O que significa isso? Muita coisa vai mudar. Eu quero que o mundo mude, não. Se for uma referência ao seu mundo, é isso aí, não é, Gabix? Se for uma referência ao seu mundo, ó, maravilha. Perfeito. Sabe? Mas se isso for uma referência ao mundo exterior, ao mundo externo, ao nosso mundo, é derrota certa, é. Porque não temos a capacidade de mudar o mundo fora, a não ser por dentro. Não é isso? 30k, palma. É só uma reflexão, sabe? Que foi, Gabix? É como o Mahatma Gandhi disse, a única revolução possível se faz dentro de mim mesmo. Não podemos mudar o mundo, não. Mas se a gente muda a nós mesmos, em questão de consciência, de alimentação, de emoções, parece que tudo ao nosso redor vai tomando um brilho. Hoje eu fui fazer compra de pão, fui comprar pão hoje. Eu olhei pro céu e me deparei com nada. Eu comecei a sorrir, eu digo, meu irmão, que viagem do caramba, eu acho que tem alguém olhando pra mim. E deve estar dizendo assim, aquele cara ali é maluco, ele tá rindo de quê, velho? Vai começar essas ideias, né? Na minha cabeça, veja, na minha cabeça, os outros que não. Os outros sou eu, de outra perspectiva, é aquela ideia, sabe? 30k de like, né? Vai ter baú. Bora de baú? É a moeda da Jequiti. Para ver como é que fica isso aqui. Cadê? Tá lá. Peraí. Certo? Peraí. Vou botar 1 minuto aqui. Enquanto isso a gente vai fazendo a leitura, tá certo? E mais tarde a gente tá lá no curso de Aquarela Cores em Movimento, lá no canal do YouTube, a partir das 20 horas. Bem cheirosas, moedas da Jequiti. É. Moeda da Jequiti. Para mim e para ti. O título do texto é Por que se suicidam mais? Eita, essa palavra é pesada, viu? Não sei se ela vai receber restrição aqui. Essa palavra não pode dizer praticamente em plataforma nenhuma. Passou, né? Passou. Diz assim: fui informado de uma pesquisa que concluiu que gaúchos e paranaenses se autodestroem mais que baianos. Deu pra pegar, não foi a referência? Não devia ser. Rio Grande do Sul e Paraná têm índices de qualidade de vida mais altos que os da Bahia. Alguém sugere uma explicação?
Obrigado pelo presente. Abriu o baú já, não foi? Obrigado pela rosa. Abriu. Interessante esse tipo de questionamento. Alguém poderia explicar? Em algumas regiões ricas, territoriais, assim, de forma geral, planetária, né? Tem lugares, se eu não me engano, é como a Suíça, né? Belíssimas paisagens, economia, as finanças, tudo bem organizado, baixo nível de corrupção. Corrupção sempre existe, né? Mas o nível é baixo. Em lugares como esses, parece que tem um índice elevado. Eu não sei se seria o caso da Suíça. Mas vez ou outra, por exemplo, na China, tem um nível elevado de pessoas que se autodesativam, né? Se autodestroem. Tem algumas outras regiões. E assim, quando a gente coloca meio que um nível de comparatividade, a gente percebe algumas coisas bem sutis em relação a essas questões. Por quê? Não é isso, Heloísa? Vi que o índice tem aumentado entre padres. Perfeito. Essa semana, se eu não me engano, eu até vi uma noticiazinha bem rápida assim, que um padre ele tinha se desativado, se autodesligou. Parece que eu tô falando de máquinas, né? É o boneco, é pra não ter que falar a palavra que foi referenciada aqui. Estranho, né? A palavra existe, ela pode ser usada, mas na plataforma não. Curioso, né? Não dá pra entender nisso. Ó, esse tipo de coisa gera um pensamento confuso tão grande que faz algumas pessoas... Somos, né? Bonecos. Puxou a tomada, foi. Desplugou, né? Literalmente dessa realidade aqui, né? Por causa disso que algumas pessoas... Eu vi até um... Sabe aquele anime Demon Slayer? Caçadores de demônios, né? Alguma coisa assim, né? Obrigado pelos presentinhos, viu? Tem uma cena, tem um episódio. Obrigado pelo TikTok. Tem um episódio nesse Demon Slayer que Tanjiro, que é o personagem principal, se eu não me engano, né? Eu não sei muito não. Eu me lembro de algumas cenas que passam, que alguém compartilha, sabe? Aí aquilo ali é muito forte, aí acaba ficando gravado na memória de longo prazo pra mim. Eu não sei se acontece com vocês. Aí nessa cena, Tanjiro, parece que ele foi pego por algum tipo de magia que faz ele acreditar que ele tá num sonho. Só que dentro do sonho ele pensa que o sonho é real. Interessante é porque algumas palavras dão gatilhos em algumas... ou algo do tipo isso. Só que aí essas pessoas deveriam trabalhar nelas mesmas, né? Não sei, né? É um ponto de vista muito pequenininho. Eu não tô na pele do outro, porque algumas palavras em mim dá gatilho também. Sons dá gatilho em mim, né? Som de buzina, som de mosca. Sabe, esse som assim, às vezes me perturba. Eu tô ficando... A máquina tá ficando velha, né? Aí qualquer tipo de né? Burburinho assim, qualquer... Eu já fico meio... Te pegar, assim. Cadê para eu dar um tapa, né? Sabe, que aí Tanjiro nessa cena, o que acontece? Ele descobre que o caminho mais fácil, ou mais rápido, não mais fácil, mais rápido para ele sair da ilusão que ele foi enfeitiçado, era se mutilando, era se desplugando. Aí ele pegou a espada dele
a katana, ou katana, e ele pega aí e empurra. No que ele faz isso, ele desperta do sono, né, da magia, e volta pro mundo real. Ele sai do sonho. Eu queria assistir a cena de novo, mas eu não sei como. Eu acho que eu teria que assistir o anime todo novamente para poder ver só essa cena. Só ele descobriu, isso é interessante. Aí depois ele sai, né? Sai despertando o resto das pessoas, né? Não sei se é essa cena. Eu acho que eu tô gritando aí, tô me empolgando aqui. Ele tá dentro do trem. Deve ser então aquele filme, né? Com Rasteira das Chamas. O Sangoku. Eu acho que é isso. Rengoku. É o Rasteira das Chamas. É esse mesmo, né? Meu amigo, a cena é pesada. Eu disse... Pronto, ó. A possibilidade de uma pessoa assistir um anime desse e ela querer reproduzir a mesma cena com a própria vida dela. Imagina aí o gatilho. Mas o anime tá passando, meu filho. Será que é algo tão metafórico assim que alguém, né? Metafórico e real que a pessoa vai dizer assim, não, eu vou fazer isso pra ver se eu saio dessa Matrix aqui, desse sistema. Imagina. Melhor deixar esse negócio pra lá, né? Pois é. Tá certo, gente? Olha, obrigado pela companhia de vocês. É sempre, né? Me sinto bem de estar aqui com vocês, trocar essa ideia, fazer essa leitura. Também, né? A questão das aquarelas. Hoje à noite eu vou estar lá no canal do YouTube, a partir das 20 horas, que hoje é aula. Aula do curso de Aquarela Cores em Movimento. Se você quiser ir lá, link na bio. É daqui do perfil, viu? Não é de outro não, para depois a pessoa aparece aqui dizendo que clicou no link, mas não foi direcionado. Aí me quebra. Tá certo, gente? Um forte abraço, bem quente no coração. E até breve. E amanhã a gente continua a leitura, tá bom? Em té. Abraços quentinhos.